Olá! Será que somos feitos apenas de poeira de estrelas? Como disse o astrônomo Carl Sagan? Os seres humanos não existiriam se há bilhões de anos as primeiras estrelas não tivessem lançado no universo os átomos dos quais somos feitos? E agora, a pergunta fundamental: de onde viemos? São muitas as questões relacionadas com a presença humana na Terra e a própria existência do planeta, o único que ainda conhecemos com as condições necessárias para esta enorme diversidade de vida. Agora, os cientistas esperam descobrir mais algumas pistas de nossa origem. O supertelescópio James Webb iniciou uma viagem no tempo rumo a bilhões de anos atrás. O que será que eles vão descobrir? Com a gente. Quando o universo se formou após o Big Bang, há 13 bilhões e 800 milhões de anos, havia apenas 3 elementos químicos no espaço: hidrogênio, hélio e lítio, insuficientes para permitir o surgimento de qualquer forma de vida. De onde vieram os demais, que permitiriam a formação de tudo, incluindo nós, humanos? Da explosão das estrelas. Todos os elementos químicos existentes na Terra e em outros planetas têm sua origem nas estrelas. O carbono, que permite as mais variadas formas de vida, entre as quais os humanos, veio delas. Assim como o nitrogênio da atmosfera terrestre, sem a qual o planeta não seria este que conhecemos, um oásis no universo. Tudo isso se formou nas reações nucleares que permitem às estrelas brilharem e também nas violentas explosões que ocorrem antes que elas desapareçam. Pouco se sabe sobre as primeiras estrelas, mas os cientistas calculam que elas poderiam ser até 1000 vezes maiores que o Sol. Aqui chegamos a uma lei da física. O tempo de vida de uma estrela é inversamente proporcional ao seu tamanho. Portanto, se as primeiras eram gigantescas, elas viveram apenas cerca de 1 milhão de anos. Muito pouco quando se trata do universo. Daí a hipótese científica de que elas viveram pouco. Logo explodiram e semearam pelo universo o material do qual somos feitos: poeira de estrelas. A busca de mais dados que comprovem esta tese é o principal objetivo da missão James Webb, o supertelescópio que iniciou uma viagem de volta às origens do universo, deve revelar segredos guardados há bilhões de anos. Decollage liftoff from a tropical rainforest to the edge of time itself. Foi no dia de Natal que o foguete Ariane 5 partiu da base de Kourou, na Guiana Francesa, transportando o supertelescópio James Webb. Esta é uma missão conjunta da NASA com a Agência Espacial Europeia, a ESA. Começou ali, a viagem que vai através das lentes do telescópio retornar ao nascimento do universo. Minutos após a decolagem, o foguete se separou do primeiro estágio. Em seguida, abriu o painel solar. Christian Reddy, um dos cientistas responsáveis pelo projeto, explica que são muitos os desafios nesta missão. O primeiro deles, além da decolagem perfeita, era a abertura do painel solar. Sem isso, não haveria energia. E sem energia, nada se faz no espaço. 12 horas após o lançamento, os computadores de bordo completaram a primeira etapa da correção de curso. O cientista explica que, além do rumo, os equipamentos também controlam a velocidade, para que tudo seja feito no devido tempo. Se o deslocamento fosse rápido demais, a nave poderia se aproximar muito do Sol e ser incinerada, apesar de toda a proteção que possui contra o calor. Na etapa seguinte, o Ariane 5 se livrou de seu segundo estágio, uma manobra necessária para diminuir um pouco a velocidade em comparação com a etapa inicial. Neste ponto, a nave realiza a primeira de uma nova série de 3 manobras em direção à órbita a ser seguida. Esta tarefa é feita em diferentes fases para que não haja interferência na velocidade. 17 horas após o lançamento, a nave libera sua antena principal e, em seguida, uma das câmeras capta a imagem da Terra ao fundo. Tudo calmo a bordo. Esta antena que vai enviar para os controles de terra da missão
dezenas de gigabytes de dados, 2 vezes por dia. No 5º dia da missão, outras tarefas importantes. A abertura do painel de proteção contra raios solares e depois do primeiro espelho e do sistema óptico. 10 dias após o lançamento, a cerca de 1 milhão de quilômetros da Terra, mais uma etapa vital. A abertura do segundo espelho. Então, de olhos bem abertos, esta máquina fantástica começou a observar o universo. Que segredos nos reserva esta missão? Muitas coisas tiveram que ter sido criadas do zero para o James Webb, né? É um telescópio absolutamente inovador, no sentido de que nunca havia sido lançado antes ao espaço um telescópio que fosse maior do que a área do foguete que ele tinha, né? Então, os espelhos tiveram que ser dobráveis para depois se abrir no espaço. A própria proteção térmica dele é um toldo enorme, do tamanho de uma quadra de tênis, teve que ir todo fechadinho, enroladinho, para depois se estender no espaço. E esses mecanismos, eles são muito críticos para uma missão espacial, porque se emperra alguma engrenagem, algum motor, não dá para ir lá consertar. Uma capa do tamanho de uma quadra de tênis protege o telescópio do calor do Sol. Feita de um material chamado Kapton, é tão fina como um fio de cabelo. Com uma espessura assim, como esse material pode resistir a tanto calor? So in the heat of the summer, these visors really can make a difference. Sofia Roberts, do Centro Espacial Goddard, na NASA, começa lembrando que esses protetores para carros ajudam muito no verão. É o mesmo princípio usado para proteger o James Webb contra o calor do Sol. Assim como esse protetor de para-brisas resolve muito nos dias quentes, as 5 camadas do Kapton fazem o mesmo com os equipamentos. Só que elas são extremamente finas. Toda a capa de proteção é feita de Kapton. Mas afinal, qual é o segredo desse material? Trata-se de uma combinação de carbono, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, mas a maior parte é de carbono. Para se ter uma ideia, a espessura do Kapton é de 1/1000 de uma polegada, que equivale a 2,54 centímetros. Além de refletir o calor, devolvendo-o para o espaço, esse material também impede a passagem da luz que vem do Sol, da Terra e da Lua, que poderia interferir no sistema óptico. Agora imagine tudo isso do tamanho de uma quadra de tênis. Sem essa camada protetora, o telescópio não conseguiria funcionar direito. Vamos ver como funciona uma capa dessas com 3 camadas de proteção. No laboratório, reproduzimos um mini modelo do telescópio submetido a uma lâmpada incandescente que simula o calor e a luz do Sol, da Terra e da Lua. Primeiro temos o calor apontado para a parte de baixo. Nada chegou à parte de cima. A capa feita de Kapton é capaz de dissipar até 260 graus Celsius de calor. As ondas atravessam o espaço existente entre as camadas e simplesmente se dispersam no lado externo. A NASA usa esse material em todas as naves e satélites que circulam pelo espaço. O Kapton é fundamental no sucesso das missões. Uma versão simplificada, não tão potente, existe no mercado sob o nome de Mylar e pode ser útil em muitas situações. Agora vamos ver qual é a ideia principal que está por trás do projeto do telescópio James Webb. Porque ele é capaz de voltar bilhões de anos no passado, mais exatamente à formação do universo. As luzes das primeiras estrelas iniciaram sua jornada há bilhões de anos. Então, o telescópio vai enxergar aqueles astros como eles eram naquela época. Vamos a uma rápida linha do tempo. O Big Bang, a grande explosão que deu origem a esse universo que conhecemos, aconteceu há 13 bilhões e 800 milhões de anos. 100 milhões de anos depois, ainda continuava a Era da Escuridão. Só 700 milhões mais tarde, há 13 bilhões de anos, surgiram as primeiras estrelas e galáxias. Para se ter uma ideia mais clara, vale lembrar que a luz de uma estrela distante leva anos para chegar à Terra. Um exemplo é a estrela próxima Centauri, a que fica mais perto de nosso planeta, entre aquelas situadas fora do sistema solar. A luz da Centauri leva 4 anos para chegar aqui, depois de percorrer cerca de 40 trilhões de quilômetros.
algo perto de 4 anos-luz. Ele tem esse potencial de uso geral, e o que é mais espetacular a respeito dele é que nunca foi feito um espelho tão grande. Ele tem ali um diâmetro de 6,5 metros, comparado com o do Hubble, por exemplo, que tem 2,4 metros. É um crescimento grande. Você tem que pensar em termos de área, né? Tipo, nós estamos falando aqui do diâmetro, mas a área se expande ao quadrado. Então, assim, a área do espelho do James Webb é bem maior que a do Hubble, portanto, mais sensível. A gente pode pensar nesses espelhos de telescópios como se fossem bacias para a luz. Quanto maior a sua bacia, mais luz você consegue pegar. E quanto mais luz você consegue pegar, objetos mais discretos, que têm pouquinha luz, começam a aparecer. Mas esses 6,5 metros do James Webb vão fazer uma baita diferença. Até porque 6,5 metros sem atmosfera produzem imagens muito mais nítidas do que se você tivesse, por exemplo, 10 metros aqui na Terra, mas tendo que lidar com a atmosfera. Então, a expectativa é muito grande pela sensibilidade. Ele é um telescópio cuja sensibilidade ainda não teve paralelos na história da astronomia. Não tivemos nenhum instrumento tão sensível no infravermelho quanto ele. James Webb Space Telescope will deliver amazingly beautiful images. Este é o astrônomo Mark McCaughrean, que faz parte da equipe da Agência Espacial Europeia na missão James Webb. Ele diz que, entre outros pontos, as poderosas lentes do telescópio vão focar em estrelas quentes e estrelas frias, situadas numa mesma galáxia, a fim de colher dados que permitam aos cientistas ampliar os conhecimentos sobre esses corpos celestes. Por exemplo, por que algumas delas têm uma coloração avermelhada e outras são azuis? Com um raio de ação bem maior do que seu antecessor, o Hubble, esse telescópio poderá vasculhar várias galáxias ao longo dos 30 anos em que deverá permanecer em operação, o que certamente abrirá uma nova e mais ampla janela para o universo. O Hubble enxerga certas frequências, o James Webb enxergará outras. Então, quando você compõe, usa as duas imagens, você vai ter muito mais informação, porque você vai ter o mesmo objeto em infravermelho e em ultravioleta próximo ou luz visível. O Hubble, ele é muito bom para ver as nuvens de poeira. Então ele enxerga, pega aquela imagem icônica do Hubble, os pilares da criação, você vê aquelas nuvens de gás ali, de onde você vê pequenas protuberâncias, onde estão surgindo novas estrelas ali. O James Webb, ele não enxerga o contorno da nuvem, porque ele consegue enxergar através da poeira, e ele vai ver o que está dentro dessa nuvem. Então a gente vai fazer um raio-x, digamos assim, dos pilares da criação e enxergar as próprias estrelinhas nascendo ali naquela nuvem que aparece nas imagens do Hubble, mais focadas em luz visível. Isso mostra bem como são complementares. O James Webb consegue enxergar algumas coisas que o Hubble não, e o Hubble enxerga outras coisas que o James Webb não. De longe, bem longe da Terra, o que será que o James Webb vai conseguir enxergar? Há quem aposte na hipótese da descoberta de alienígenas. O supertelescópio vai operar na órbita do Sol a 1.500.000 quilômetros de distância da Terra. Embora seja muito longe do Sol, que fica a 150 milhões de quilômetros do nosso planeta, ainda assim é perto o suficiente para receber o forte impacto do calor solar. O que muitos se perguntam agora é se desse ponto há alguma chance de que sejam detectados sinais de civilizações extraterrestres. Estariam alienígenas ao alcance das lentes do James Webb? A resposta não virá tão cedo. A maioria dos cientistas acredita que se existir alguma forma de vida em mundos muito distantes, o mais provável é que sejam micro-organismos e não extraterrestres que possam ter alguma semelhança com os humanos. Esta é a aposta do astrônomo Joshua Christensen Toton, professor da Universidade de Washington. Ele explica que as lentes desse telescópio são tão potentes que podem detectar até alterações de temperatura em diferentes corpos celestes. Isso é que os astrônomos chamam de bioassinatura, que pode indicar a presença de alguma espécie viva. Entre os pontos desta missão que despertam o especial interesse dos cientistas,
se destaca uma estrela do tamanho de Júpiter, que tem 7 planetas em sua órbita. Astrônomos descobriram planetas muito interessantes orbitando a estrela TREPPIST-1. A descoberta ocorreu através da luz emitida pela estrela, que se destaca quando os planetas passam por ela. Do tamanho de Júpiter, que é o maior planeta do Sistema Solar e tem um raio 11 vezes maior do que a Terra, a TREPPIST-1 pode reservar algumas surpresas para os cientistas. Seus 7 planetas têm o tamanho da Terra e 4 podem conter água. Um deles merece atenção especial dos pesquisadores, o TREPPIST-1e, por conta da mistura de metano e dióxido de carbono presente em sua atmosfera. Entre as tarefas do telescópio James Webb estão a medição do volume desses gases e a tentativa de comprovar a presença de água. Dependendo do resultado dessas observações, cresce a possibilidade da existência de alguma forma de vida por lá. Afinal, quem foi James Webb que dá nome ao supertelescópio que deve trazer grandes contribuições à ciência espacial? O que são as chamadas supernovas? Muito mais do que compor a magia dos céus, elas guardam segredos que só os astrônomos conhecem. Apesar do nome, as supernovas ocorrem precisamente no final da vida das estrelas. Para entender melhor isso, vamos ver qual é o ciclo de vida de uma estrela. As estrelas nascem numa nebulosa. Ao crescerem, elas têm 2 caminhos. Podem se transformar em estrelas médias ou em gigantes. As médias podem se tornar estrelas vermelhas ou numa nébula planetária e terminar sua vida como uma anã branca. Já as gigantes evoluem para superamarelas, que viram uma supernova, uma estrela de nêutrons, ou se transformam no buraco negro. As estrelas de nêutrons são aquelas que, depois de consumir todo o hidrogênio em seu núcleo, viram um corpo celeste bastante denso, onde não há mais átomos, apenas nêutrons. Afinal, quem foi o cientista que afirmou que nós, humanos, somos só poeira de estrelas? Doutor pela Universidade de Chicago e professor em Cornell, Carl Sagan foi um astrônomo, físico e divulgador científico que revolucionou a comunicação na ciência. No vídeo que vamos ver, ele expõe algumas de suas ideias sobre o universo. E, claro, também o ser humano. The lives and deaths of the stars seem impossibly remote from human experience. A vida e a morte das estrelas estão estreitamente ligadas à existência do homem. Por isso, estamos intimamente conectados a seus ciclos de vida. A própria matéria da qual somos feitos foi gerada há bilhões de anos, muito longe, por gigantescas estrelas vermelhas. A blade of grass, as Walt Whitman said. Um filete de grama representa parte da jornada de uma estrela. A formação do sistema solar foi disparada pela explosão de uma estrela supernova. Depois que o Sol espalhou luz ultravioleta pela atmosfera da Terra, seu calor proporcionou a energia necessária para a geração de vida. As plantas captam a luz do Sol e a transformam em energia. Nós e os outros animais somos como parasitas das plantas. E, de alguma forma, somos movidos pela energia solar. A evolução da vida é proporcionada por mutações causadas parcialmente pela radioatividade natural e pelos raios cósmicos, que, por sua vez, também são gerados pela morte de gigantescas estrelas a milhares de anos-luz de distância. Think of the sun's heat on your upturned face on a cloudless summer's day. Pense no calor do Sol sobre sua face, num dia claro de verão. Esse calor que percorre 150 milhões de quilômetros. Assim reconhecemos seu poder. O que sentimos em relação a essa fonte de luz e seu interior movido por energia nuclear?
E vejam, o Sol é apenas uma estrela mediana se comparado com outras gigantescas espalhadas pelo universo. Nossos ancestrais veneravam o Sol e eram sábios. Faz sentido homenagear o Sol e as estrelas, porque nós somos filhos deles. We have witnessed the life cycles of the stars. Nós testemunhamos os ciclos de vida das estrelas. Elas nascem, crescem e então morrem. Com a passagem do tempo, surgem mais estrelas anãs, mais estrelas de nêutrons e mais buracos negros. Os restos das estrelas se acumulam no universo. O espaço interestelar também se torna mais enriquecido pela diversidade de elementos químicos, que dão origem a novas gerações de estrelas, planetas, vida e inteligência. Eventos em uma única estrela podem influenciar mundos distantes em outras galáxias e bilhões de anos no futuro. Assim como as demais estrelas, o Sol um dia também vai desaparecer. E junto com ele, todos os planetas do Sistema Solar, incluindo a Terra. Mas não é preciso entrar em pânico. Isso ainda vai demorar um bocado de tempo. O Sol tem cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos de idade. É bastante, mas ainda assim menos da metade do tempo que ele deve existir. Ao observar o que acontece com todas as estrelas, os cientistas conseguem prever qual será o destino do Sistema Solar num futuro bem distante. As estrelas são depósitos de materiais que produzem energia, transformando átomos de hidrogênio em hélio. O processo é bastante complexo, mas sempre resulta na produção de mais e mais energia. É daí que surge a luz do Sol. E é o mesmo que ocorre numa bomba nuclear. Mas a diferença é que as bombas usam a energia apenas numa fração de segundo para garantir a fusão nuclear. Já as estrelas são grandes o suficiente para sustentar esse processo ao longo de milhões ou bilhões de anos. Só então o combustível delas acaba e, por isso, desaparecem. Estrelas muito grandes, bem maiores do que o Sol, explodem em supernovas depois de alguns milhões de anos. No entanto, as estrelas menores queimam menos combustível e, por isso, vivem muito tempo. Mais do que a duração desse universo que conhecemos. Por isso, esta civilização dificilmente vai presenciar seu desaparecimento. Estrelas como o Sol, que tem seu tempo de vida calculado em alguns bilhões de anos, podem ser analisadas com maior precisão pelos astrônomos. Quando consomem todo o combustível de seu núcleo, elas desaparecem aos poucos, suavemente, não com um grande estrondo. Se o Sol é apenas uma entre bilhões de estrelas da Via Láctea, e se existem muitas outras galáxias, pensando bem, a Terra é bem menos do que aquele pálido ponto azul, como Carl Sagan definia nosso planeta. E ainda de acordo com um astrônomo, isso dá uma medida de nossa presença no universo. Portanto, cada vez que acharmos que temos um grande problema pela frente, vale a pena lembrar disso. Será que temos mesmo alguma importância em meio a toda essa imensidão?